A lei, irmãos, ela tem uma utilidade didática. Cristo Jesus, o perfeito cumpridor da lei, fala algo bem interessante em João 15, 22. Diz assim o texto sagrado: se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Na verdade, o que Jesus está falando não é que as pessoas realmente não têm pecado, mas eles não tinham consciência do pecado, né? E aí, porque eles poderiam usar essa desculpa: Senhor, mas eu não sabia. Jesus fala: não, agora eu vim, vocês não têm desculpa para falar que vocês não sabem dos seus pecados. O versículo 19 de Gálatas 3 traz a ideia de: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Parar aqui. Qual que é a razão da lei, irmãos? O ser humano, ele é mau desde o Éden. O ser humano, ele se afastou de Deus e ele caminha para uma perdição eterna. Deus tem a sua moralidade espalhada nos povos, e a gente percebe isso em povos que não têm contato com o Evangelho e que ainda assim agem em conformidade com o caráter de Deus em muitas coisas. Mas quando Deus coloca a lei, Ele a coloca para estabelecer os pecados. Ó, isso me desagrada, isso me desagrada, isso me desagrada, isso. Ele coloca uma série de padrões para que o ser humano pudesse olhar para esses padrões e entender: puxa vida, é isso que Deus espera de mim. E é isso que Deus espera que eu evite enquanto povo dele. Só que a lei, ela é impossível de ser cumprida, tá bem? Então ela veio por causa das transgressões, para mostrar as transgressões, para deixar claro as transgressões, como Jesus faz em João 15, 22. Ela vem para explicar, para expor os pecados. E ela expõe o meu pecado e o seu pecado. Porque quando nós lemos as leis do Antigo Testamento, e eu nem vou pegar todas as leis, mas quando nós lemos os 10 mandamentos, nós vemos que diversas vezes nós usamos o nome de Deus em vão, nós não guardamos um dia de descanso, nós não honramos nosso pai e nossa mãe, nós cobiçamos as coisas dos outros, nós matamos quando nós odiamos o nosso irmão, nós adulteramos quando olhamos para uma mulher ou para um homem com intenção impura no nosso coração. Ou seja, a lei, ela vem para mostrar essas coisas para a gente. Você talvez olhava para uma mulher na rua, ou você talvez negligenciava os seus pais, e você achava isso normal. Mas a partir do momento em que a lei vem, ela te expõe isso. Olha, negligenciar seus pais é pecado. Olha, olhar para uma mulher na rua é pecado. Só que você não consegue lutar contra essas práticas, você não consegue guardar todos, nem os 10 mandamentos. Nós não conseguimos guardá-los na plenitude e principalmente na explicação correta que Jesus faz deles, na aplicação correta dos mandamentos. Então a gente começa a ter um problema. Puxa vida, e agora? Existe a lei e ela está me expondo, escancarando os meus pecados, deixando latente diante de mim todas as minhas falhas. Por quê, irmãos? A lei, ela tem um caráter também que é justamente de mostrar que nós não conseguimos agradar a Deus por nós mesmos. As pessoas do Antigo Testamento, elas esperavam aquele que cumpriria perfeitamente a lei. Assim como nós cremos naquele que cumpriu perfeitamente a lei. Porque tanto eles, os que creram, quanto nós que cremos, sabemos que nós não temos condições de cumpri-la, mas que ela expõe os nossos pecados. A lei, ela estabelece um padrão elevadíssimo, ela estabelece o padrão de Deus. Nós, como seres humanos, temos uma tendência de baixar o padrão de Deus. Isso a gente faz muito com criação de filho. A gente vira para a criança e fala: arrume o teu quarto. A criança vai, arruma o quarto e te chama: pai, meu quarto está pronto. E você chega lá, o quarto está todo arrumado realmente, mas tem um brinquedo debaixo do guarda-roupa. Aí você fala: olha, tem um brinquedo debaixo do guarda-roupa. Aí a criança: o pai é mesmo, não vi. Aí ele vai lá e pega. Aí você olha o quarto de novo: ok, tem uma camiseta ali atrás da porta. Aí a criança pega. Isso vai dando na criança a sensação de que, puxa vida, eu não consigo atingir o padrão que meu pai estabeleceu. A tendência nossa é baixarmos o padrão. A gente chega, tem um brinquedo debaixo do guarda-roupa, tem uma camisa atrás da porta. E a gente fala: não, tudo bem, meu filho, o quarto está arrumado. Só que Deus não trabalha dessa forma. Ele estabelece um padrão na sua lei, e esse padrão é inatingível. Deus não vai chegar para você e abrir o quarto da sua vida e falar: ok,
tem uma roupa jogada atrás da porta, mas está tudo bem. Ele não trabalha dessa forma. Ele fala, olha, tem uma roupa jogada atrás da porta, portanto você é transgressor da lei. Todo o seu quarto está bagunçado porque tem uma roupa atrás da porta. Deus trabalha num padrão elevado e a nossa tendência é baixarmos o padrão. A gente baixa o padrão da arrumação do quarto do filho, mas Deus não baixa o padrão do cumprimento da sua lei. E isso nos deixa enrascada, porque deveria vir alguém que a cumpriria perfeitamente para que nós pudéssemos apropriar desse benefício, e foi isso que Jesus fez. Ele vem, cumpre perfeitamente, e nós apropriamos desse benefício, não por meio da circuncisão, não por meio do cumprimento da lei, não por meio de guarda de mandamentos, mas única e exclusivamente pela fé. O texto continua. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Quem é esse descendente? Cristo Jesus, tá, irmãos? A promessa é em Cristo. Todas as famílias serão abençoadas em Cristo. Tá? Nós iremos herdar a Jerusalém Celestial em Cristo. Nós iremos ter plena comunhão com Deus em Cristo. Ele é o descendente prometido de Abraão. Tá bom? A quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Agora sim, a gente está falando da lei. A lei, ela foi adicionada até que viesse o descendente. Ela foi promulgada por anjos por meio da mão de um mediador. Quem é esse mediador? Moisés. Moisés é o mediador que recebeu a lei. Tá? A lei foi promulgada pela mão de um mediador. Esse mediador, Moisés. Moisés. Tá? Assim como Moisés mediava entre Israel e Deus no Antigo Testamento, prefigurando Cristo, tá, irmãos? Moisés não tem poder de salvação. Ele é uma pré-figura, ele figura Jesus, ele é uma sombra. Lembra? Todas as coisas no Antigo Testamento são uma sombra do que viriam? Então, Moisés é uma sombra de Jesus. Depois vem um sacerdote maior do que ele, vem um profeta maior do que ele, vem um rei maior do que ele. Tá bom? Ele é esse mediador, ele recebeu a lei. A lei foi dada a Moisés, entregue a Moisés para entendimento do povo. E aí o texto continua, versículo 20. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Lembra que eu falei que Moisés mediava o povo? Ou seja, não é mediador de um, ele é mediador de um povo. Assim como Jesus não é mediador de um. Jesus não media só Abraão e nós somos salvos em Abraão. Não, Jesus é mediador de vários. Ele é mediador nosso, ele é mediador de Abraão, ele é mediador de Moisés. Ele é o mediador. Portanto, há um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Eu não queria ficar trabalhando outros textos hoje, mas 1 Timóteo 2,5 traz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, não existe, não peça para fulano o que ele faz, peça para determinada pessoa que o filho ouve. Irmãos, isso não existe. Isso não existe. Tá? A salvação é em Cristo. Ele é o nosso mediador. Nós temos acesso direto a Deus através de Cristo Jesus. Versículo 20, portanto. Né? Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E aí o apóstolo Paulo dá uma declaração de monoteísmo. Também, ou seja, é um mediador de várias pessoas, mediando várias pessoas a um único Deus. Tá? Jesus não nos media para outros. Por isso que Jesus é o caminho, Jesus é a porta. Ele leva a Deus. Tá bem? Versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Isso aí pode acontecer na sua cabeça. Você fala, ok, Alberto, até agora a gente viu tudo isso, nós vimos que a lei vem para mostrar os nossos pecados, a lei vem para escancarar o nosso pecado, e que pela lei é impossível ser salvos. Então, poxa, peraí, a lei é contrária à promessa de Deus. Se a salvação pela promessa não é pelo cumprimento da lei, então a lei é contrária, a lei vai contra a promessa de Deus? Olha o que o apóstolo Paulo diz. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, se tivesse uma lei que pudesse dar vida, que pudesse trazer os mortos à vida, que pudesse dar vida eterna, a justiça, ou seja, essa justificação, na verdade, seria por meio da lei.
Ou seja, se tivesse uma lei que eu pudesse crer e ser justificado, excelente. A justiça seria procedente dessa lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. A Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Romanos capítulo 11, versículo de número 32. Romanos 11, 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui em Gálatas e ali em Romanos? A Escritura, a lei, o apóstolo Paulo, quando ele fala de Escritura aqui, a gente tem que pensar que a Bíblia não estava completinha, tá, irmãos? O que o apóstolo tinha na mão era o Antigo Testamento. Quando ele fala da Escritura, ele está falando do Antigo Testamento. Ela coloca tudo sob o pecado. Tá vendo aqui, ó? Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Colocou tudo sob o pecado. Ou seja, a Escritura vem e mostra o seguinte, cara. Não existe ninguém bom. Todos estão envolvidos no pecado. Todos estão inseridos, porque todos transgridem a lei o tempo todo. E é o que ele fala aqui no versículo 32 de Romanos 11. Porque Deus a todos encerrou na desobediência. Todos estão debaixo da desobediência. Todos. A fim de usar misericórdia com todos. E aí vem a misericórdia. E aí Gálatas, versículo 22 vem. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Tudo sobre a desobediência. Todos nós estamos debaixo da desobediência. E aqui, irmãos, não é só o ser humano, mas a criação está debaixo da desobediência, gemendo por causa do pecado de Adão. Encerrou tudo debaixo do pecado para quê? Lembra que em Romanos 11, 22 que a gente viu agora, está debaixo da desobediência para que seja manifesta a misericórdia? Olha aqui, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Ou seja, está tudo sob o pecado, está tudo debaixo do pecado, está tudo preso, condenado. Deus deixa que esteja tudo nessa condição, a Escritura coloca tudo nessa condição ao apontar o pecado. Para quê? Para que nós pudéssemos falar, não tem outro jeito. Não tem outra solução. O único caminho lógico é crer no descendente. O único caminho lógico é crer em Cristo Jesus. Para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então o apóstolo Paulo ele trabalhou o que aqui, irmãos? Ele mostrou que a lei vem 430 anos depois da promessa. Então a promessa tem precedência, tem vantagem, tem autoridade sobre a lei. E ele fala que a lei vem para mostrar que está todo mundo esbagaçado, que está todo mundo enrolado, porque ninguém consegue cumprir aquilo ali não. E aí ele pega e fala, ok, está todo mundo enrolado. Essa lei foi entregue através de um mediador, Moisés, que era a sombra de um mediador, Cristo Jesus. E ele fala agora, ok, e já que a lei, a Escritura encerra tudo sobre o pecado, já que a Escritura coloca todos e toda a humanidade, toda a criação nessa condenação, de tal forma que o homem consiga olhar para a situação que ele está, consiga olhar para a lei, olhar para si mesmo, perceber sua incapacidade, então somente crer no mediador. Irmãos, esse é um estudo fantástico da Sagrada Escritura. Esse é um estudo fantástico, tanto que hoje eu não estou usando outros textos, eu estou me atendo ao texto, porque é muito lindo e, apesar de ser extremamente complexo, é muito lindo. Promessa antes da lei. Promessa, promessa, lei, a promessa continua, porque o testador dela, que é Deus, vive eternamente. A promessa continua, mas a lei vem e fala, ó, isso é errado, isso é errado, isso é errado, isso. Se você fizer isso, você não pode fazer isso, isso é assim, isso é assado, você tem que agir dessa forma, você tem que proceder dessa maneira, você tem que pensar assim, você não pode ter isso no seu coração. E quando você olha para a lei, você fala, e agora? E aí você olha para um lado, o outro também tem encerrado o seu pecado. Você olha para lá, o outro também está debaixo de pecado. Olha para lá, o outro está debaixo de desobediência. Aí você olha para Abraão, mentiu. Você olha para Davi, adulterou. Você olha para Jó, duvidou. Você olha para Moisés, bateu na rocha. Você olha para
Para Noé, se embriagou, você olha para todos os exemplos da Escritura e fala, meu Deus, para quem eu vou olhar? Ninguém consegue cumprir isso, todos em algum momento falham. E aí Deus fala, ok, todos falham, mas tem um que não falha, e esse vem para cumprir plenamente a lei, e ele a cumpre perfeitamente, para que você, crendo nele, tenha acesso à herança que é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Por isso é tão somente para que, mediante a fé em Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. E aquela justiça que foi imputada a Abraão, o pai da fé, porque ele creu, é colocada na sua vida quando você crê em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo continua falando sobre a lei. Isso tudo que eu falei agora ele vai continuar falando aqui a partir do versículo 23. Mas, antes que viesse a fé, ou seja, antes que nós crescêssemos, estávamos sob tutela da lei e nela encerrados. Lembra que a Escritura encerrou tudo sobre o pecado? Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e na lei encerrados. A lei estava pesando sobre nós. E nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui, essa fé que de futuro haveria de revelar-se, ele está falando para os judaizantes ali, que eram cristãos judeus, apontando exatamente o versículo 4 de Gálatas 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Jesus é esse autor e consumador da fé que viria. Ele é o autor da nossa fé. Ele é o autor da fé dos crentes do Antigo Testamento. Todos criam porque Jesus gera, Jesus dá a fé. Porque a fé é um dom de Deus. É Deus que dá a fé. Tá? Mas antes que viesse a fé, ou seja, antes que nós recebêssemos esse presente, antes que Cristo viesse a nós, antes que Ele cumprisse a lei para que tivéssemos os benefícios, estávamos sob a tutela da lei, ou seja, estavam guiados pela lei e presos debaixo dela, encerrados nela, para essa fé que de futuro haveria de revelar. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, nós já estávamos, apesar de estarmos presos nos preceitos da lei, nós estávamos preparados para uma salvação que viria. O apóstolo Paulo trabalha muito com isso, né, com a questão de Deus separar aqueles que haveria de salvar, de Deus trabalhar naqueles que ele de antemão escolheu para si mesmo. O apóstolo Paulo trabalha muito com isso, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, nós estávamos presos debaixo da lei, né, separados, esperando o momento da fé, o momento de Cristo vir, o momento de Cristo nos dar essa fé, o momento de sermos salvos. De maneira que a lei nos conduziu de aio. Aio, irmãos, puxar mesmo, é aquilo que conduz. A gente usa... Quando a gente conduz gado, boiada, a gente vai com aio ali, né, tocando para o gado ir para onde você quer. A lei, ela fazia isso, a lei ia nos conduzindo. Se você olhar a lei toda, não tem outro lugar para você chegar. A lei toda, ela só vai te conduzir para Jesus. A lei vai te dando uma pancada aqui, outra pancada lá, outra pancada ali, outra pancada lá, e nós vamos igual gado. Até que chega uma hora que a gente fala, não tem outro caminho não, todo lugar que eu vou esse tem que dar uma chicoteada aqui, uma chibatada, e aí uma hora você fala, não, é para cá que ela está me conduzindo. A lei está apontando para aquele que a cumpriu perfeitamente. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Que a lei ia, aí chega uma hora que você fala assim, ok, eu não consigo cumprir isso. Então eu vou crer nele, vou crer nessa fé que está prometida. Então eu serei justificado tão somente pela fé.